aniversário desta igreja. O Alex perguntou que daqui a 60 anos, 64 anos, quem estará? Provavelmente só as crianças, né? Então, provavelmente. Então, é um momento ímpar na nossa vida, porque ele não vai se repetir, essa comemoração dos 64 anos. Queridos, nós temos um tema, mente renovada, vida transformada, baseado aí em Romanos, podemos dizer Romanos 12, 1 e 2. E é o texto que nós vamos ler para a nossa reflexão. Hoje nós estamos aqui só numa preparação para amanhã e domingo. Então hoje é um aquecimento. Hoje é só um aquecimento. Romanos capítulo 12, versículos de número 1 e 2. Texto que os irmãos já conhecem, mas que mais uma vez nós vamos fazer a leitura do mesmo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você pode pegar a sua Bíblia para nos acompanhar também nas leituras. Vou ficar aí com a projeção para que nós fiquemos uniformes. Leiamos então. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra, ela recomenda, ela exorta-nos que sejamos transformados. Que o Senhor assim capacite-nos a cada dia para isso. Que mais uma vez a Tua palavra sendo explanada, ela possa vir tocar o coração do Teu povo, daqueles que ainda não se comprometeram com Jesus, e que assim, ó Deus, possamos nos empenhar ainda mais para termos uma vida santa, uma vida transformada na Tua presença. Que a Tua palavra venha sedimentar a fé dos Teus filhos, bem como trazer a fé salvífica àqueles que ainda não Te conhecem como Salvador. Oramos pedindo que o Senhor traga-nos nesta hora este alimento. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, baseado nesse texto, eu quero fazer uma reflexão bem simples, com o título Conformado ou Transformado. Conformado ou transformado. Eu gosto sempre de buscar a formação das palavras, a etimologia da palavra. Esta palavra conformado, ela vem de estar dentro da forma, estar de acordo com a forma. Ou seja, no passado, os sapateiros, eles tinham uns moldes de ferro para fazer os sapatos. Então ele tinha ali vários tamanhos, de acordo com aquele molde de ferro, ele ia batendo o couro, tudo, e se encaixava ali. Ou seja, essa expressão, estar dentro da forma, estar em conformidade com a forma. O texto diz, versículo 1, ele diz, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 ele diz, e não sede conformado a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pois bem, queridos,
conformados. A recomendação do texto é: não sede conformados a este mundo. Como podemos entender essa expressão? O mundo está falando de um sistema de coisas essas que são contrárias à palavra de Deus. E geralmente o mundo ele fornece-nos isso. Então o que o apóstolo diz, olha, não sede conformado com esse sistema de coisas contrário a Deus, mas vocês devem ser transformados. E essa transformação ela vem pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. É aqui que nós vamos então começar de fato a entender esta reflexão. Eu posso mudar em dois sentidos. Eu posso mudar de fato a minha mente. Então eu estou mudando o meu interior, eu estou mudando de fato a minha postura e compostura. Mas eu posso mudar apenas o externo. Explico a vocês. Uma pessoa, ela pode vestir roupas sociais, camisa manga comprida, tudo, e ela pode até dizer, eu sou um crente. Ou você pode olhar para ela e dizer, ali é um crente, pela vestimenta dele. Mas de fato aquela pessoa, ela não é um crente. Então ela mudou o seu externo. Mas ela não mudou o interno, ela não mudou a mente dela, ela continua com as suas mesmas crenças, com o seu próprio modo de viver, que não é segundo a palavra de Deus, mas no seu externo, ela mudou. Então a Bíblia, ela diz que não pode haver uma mudança de fato radical e que agrade a Deus, se essa mudança não começar pela mente. Essa mudança se chama metanoia, a mudança da mente. E quando Cristo ele toca, quando Cristo chama uma pessoa e essa pessoa acolhe o chamado de Cristo, imediatamente essa mudança começa a acontecer na vida dele, porque ele é regenerado. A mente dele começa a mudar. Ele começa a ter uma percepção diferente do mundo espiritual, porque o Espírito Santo passa a habitar e passa a fazer esta transformação da mente. A segunda transformação, ele diz, olha, sede transformado, mas essa transformação só virá se for pela renovação da mente, do entendimento. A segunda transformação, ela se chama metamorfose. Se você pegar o texto, esse texto no grego, esta é a palavra, sede transformado. O que é a metamorfose? Vamos pegar a ilustração de uma lagarta. Uma lagarta é um ser asqueroso. Quase todo mundo sente nojo, não quer tocar numa lagarta, até porque ela é perigosa, muitas são venenosas. E a lagarta, ela não é bem-vinda pelo agricultor, porque ela devora a lavoura, ela come a folha. Mas a lagarta chega uma fase na vida dela, que parece que é o fim, parece que ela vai morrer. Então ela faz um casulo, ela entra num casulo e passa agora por um processo que, dependendo da espécie, vai de 15 dias até 40 dias. E naquele processo ela vai sendo transformada. E de um inseto asqueroso, agora sai uma borboleta. Algo que era desprezível pelo homem, agora algo que embeleza a própria natureza com a sua coloração. E em vez dela devorar a lavoura, ela vai se alimentar dos néctares das flores. E ela ajuda na polinização das árvores.
Então veja que transformação. Ninguém persegue uma borboleta por matar, porque acha ser um inseto asqueroso. Não, pelo contrário. Assim é esta transformação. Uma transformação física. E muitas pessoas, elas passam por uma transformação que é externa. Ela deixa de beber, ela deixa o prostíbulo, ela deixa uma vida que desagrada a Deus e passa agora a viver como um cidadão digno de uma sociedade. Mas ele não tem Jesus. Não houve a metanoia, só houve uma metamorfose na vida dele. Então o que Paulo está dizendo à igreja, o que Paulo está dizendo a mim, o que Paulo está dizendo a você, é isso. Não seja meramente transformado na sua vida social, não seja meramente transformado para o agrado do ser humano, mas seja transformado para o agrado de Deus. E é uma mentalidade. É isso que precisamos fazer. Eu encontrei já muitas pessoas na minha vida, quando evangelizando, e eles dizem assim: não, mas eu sou uma pessoa boa. Aí ele começa a dizer alguns pecados: eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso, então eu sou uma pessoa boa. Tudo bem, você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas sem o Senhor Jesus Cristo, não é transformação que agrade a Deus. Talvez você socialmente seja melhor do que eu. Talvez você, no seu trato com o ser humano, talvez você seja até melhor do que eu. Mas sem Jesus Cristo na sua vida, não há transformação que Deus requer para que o homem tenha entrada no reino dos céus. Porque essa transformação social, aquele jovem que chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha. E quando Jesus começa a falar, ele diz: olha, tudo isso eu tenho guardado desde a minha meninice. Era uma pessoa exemplar. Mas Jesus disse: olha, falta-te uma coisa. Vai, vende o que tu tens, porque aquilo era um problema na vida dele. Distribui entre os pobres. Depois vem e segue-me, e tu terás o tesouro nos céus. E o texto diz que aquele jovem muito entristeceu-se, porque ele possuía muitos bens. Então a pessoa pode dizer: mas qual era a dificuldade dele? É porque a transformação que ele tinha, a transformação de metanoia, de metamorfose na vida dele, não lhe daria o acesso aos céus. Então, quando Paulo usa esse texto, ele diz: olha, sede transformados. Por onde? Pela renovação da mente. Seja uma mente que pense em Deus, uma mente lotada por Deus. Por isso Paulo escreve aos Filipenses: olha, tudo que é bom, tudo que é amável, aliás, tudo que vem dos altos, seja isso que ocupe a vossa mente. Uma mente transformada, uma mente que de fato é cheia pelo Espírito de Deus. E ele diz assim, que somente com esse entendimento renovado é que podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala essas coisas, ele está dizendo assim: somente com uma mente realmente transformada, uma metanoia na vida do indivíduo, é que ele vai poder ter um relacionamento, ele vai poder ter uma vida aprazível realmente em Deus. Por quê? Porque fora isso, as coisas de Deus, elas não serão
boas, elas não serão agradáveis, elas não serão perfeitas para mim. Sempre haverá algo no mundo que vai me atrair. Aquilo que é de Deus não é suficiente para a minha vida. Por que que tem pessoas que essa pessoa ela está na igreja e de repente ela está lá fora, aí de repente ela volta, ela se reconcilia na igreja, passa um tempo, depois ela está lá fora, depois ela se reconcilia, ela fica nesse vai e vem, como a onda do mar. É exatamente isso, uma mente que não foi renovada pelo Espírito. E ora, as coisas de Deus lhe dar prazer, outra hora as coisas do mundo suplantam as coisas de Deus. Mas aquele que foi transformado pelo Espírito, passou pela metanoia, a metamorfose de Deus, ele sente prazer nas coisas de Deus. As coisas de Deus são boas, as coisas de Deus são agradáveis, e ele não sai da presença do Senhor, ele não deixa a congregação dos santos. Precisamos, irmãos, passar por esta transformação, não sermos conformados com esse sistema de coisas que o mundo nos oferece. No versículo 1, voltemos ao versículo 1. Você pode até dizer, mas por que ele comenta o 2 para depois voltar para o 1? Não tem nada errado não, essa é a proposta aqui da reflexão. Quando Paulo diz, rogo-vos irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, irmãos, você não pode ser transformado, eu não posso ser transformado, amigo, se não for pela compaixão de Deus. E a questão nossa é que nós queremos fazer a autotransformação e não conseguimos. Aquele oficial que chegou perante Jesus, que estava com a filha doente, então ele disse para Jesus, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Então nós carecemos da ação direta de Deus sobre nós, senão nós não seremos transformados. Falei isso na mensagem de domingo. Nós lutamos querendo uma mudança na nossa vida. Existe algo em mim que eu não estou satisfeito com isso, com minha maneira de viver, com a minha postura, e eu tenho tanto desejo de mudar. Eu não quero pensar desta forma, eu não quero agir desse jeito, mas aqui e acolá eu me encontro pensando, eu me encontro agindo da forma que eu não quero. Aí eu digo, não, mas eu vou mudar, e eu nunca mudo. Por quê? Porque eu estou achando que a mudança é feita por mim mesmo, e eu nunca mudo, e eu sempre me pego cometendo as mesmas falhas que eu tanto odeio. Algumas pessoas, elas acham assim, não, eu ainda sou novo, quando eu estiver mais velho, eu vou aceitar Jesus Cristo. Ela acha que é ela que controla essa situação. Ela acha que, não, é porque eu ainda tenho mas eu vou parar, aí eu vou aceitar Jesus. Quero dizer a você, infelizmente você não controla nada na sua vida. Infelizmente eu não controlo nada na minha vida. Não controlo. Por isso Paulo diz, eu rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Aqui, Paulo está exatamente trazendo à clara
a maneira como no Velho Testamento o fiel fazia para agradar a Deus. Como eles faziam? De acordo com a sua posse, o indivíduo ele fazia um sacrifício a Deus. Que sacrifício era esse? Eu sou pobre, bem pobre, então eu comprava uma pombinha, e aí levava para o sacerdote, que lá imolava aquela pombinha. Eu sou classe média, então eu comprava um cordeiro, levava ali o sacerdote, imolava e queimava aquele cordeiro. Eu sou abastado, então eu comprava um boi, um novilho, e assim de acordo com as posses. Agora, tudo aquilo ali era queimado no altar, era feito toda aquela oblação, e aí o indivíduo, o ofertante ali, o fiel, ele saía aliviado do seu pecado. O que Paulo está dizendo é: olha, já não é mais o sacrifício do Velho Testamento, já não é mais o holocausto. Agora, qual é o sacrifício que Deus quer? Ele não quer aquele sacrifício de animais mortos, agora Ele quer um sacrifício vivo. E esse sacrifício é a sua própria vida. Esse sacrifício, ele não é uma vez aqui, outra acolá, não, é constante. Agora a nossa vida está sempre diante do altar do Senhor, dia e noite. Esse é o sacrifício vivo que Deus quer, a sua vida. Então Paulo diz: apresente os vossos corpos como sacrifício vivo. É muito bom ser crente, mas o ser crente de vir domingo à igreja, bem arrumado, cheiroso, alinhado. É muito bom ser crente, participar do culto, cantar, depois voltarmos para casa, termos uma semana normal, voltarmos novamente a nos apresentar a Deus no próximo domingo da mesma forma. Não é esse o sacrifício que Deus quer. É que coloquemos o nosso corpo 24 horas, a cada minuto, a cada segundo, à disposição no trabalho do Senhor. É o sacrifício vivo, é a sua própria vida. E ele diz que este corpo em sacrifício vivo é que vai ser algo santo e agradável a Deus. Então Deus vai se agradar disso. Não pensemos nós, irmãos, que Deus vai se agradar meramente da minha obra manual. Não, mas Ele quer a minha vida no altar. Ele quer isso. Alguns teólogos, ele pega a parte final desse versículo e diz: pois isso é o vosso culto racional. E alguns entendem que o culto racional é o culto público que nós prestamos a Deus, com o entendimento do que estamos fazendo. É lógico, a Bíblia fala disso. Mas o culto racional, ele é uma constância diante de Deus. É toda a minha vida. Eu não presto o culto somente quando eu venho à casa, ao templo. Não. A minha vida é uma constância. Por quê? Qual é a Bíblia que o incrédulo lê? A vida do crente. É a sua vida que é a Bíblia do incrédulo. Você pode chegar para qualquer pessoa que não é temente a Deus e pergunte a ele: como é que o crente deve viver? Ele sabe direitinho. Inclusive quando nós estamos no meio, de incrédulos, qualquer coisinha que a gente faça, ele diz: irmão, olha, irmão, o que é que ele está dizendo? Isso não é um proceder de crente. Então nosso culto diante de Deus
Não é simplesmente chegarmos aqui, louvar, exaltar, não. É a condução da nossa vida imaculada, em santidade, onde quer que estejamos. Que o nosso testemunho de postura e compostura seja firme e condizente com a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus não se agrada mais de sacrifício de animais. O sacrifício que Ele se agrada é a sua vida colocada a serviço de Deus. É o matar a carne. O matar a carne. Nós tínhamos uma proposta de limparmos estes climatizadores, dar uma geral aqui, e não finalizamos. Eu marquei com o meu parceiro Railan, e viemos ontem, né, e fomos até meio-dia, e ele me abandonou, né? Que eu tive que ficar só. Joguei no grupo da igreja: se alguém tiver aí livre, venha. E não veio ninguém. Você devia vir e matar a sua carne, porque trabalhando, cansado, não temos mente para ficar pensando no pecado. Concentre-se nas coisas de Deus. Tudo aquilo, irmãos, que define a nossa conduta é a mente. Gálatas, o apóstolo Paulo falando ao livro dos Gálatas, ele fala isso. Se você quer ter uma vida santa, ocupe a sua mente com as coisas santas, com os pensamentos santos. Se você quer ter uma vida profana, ocupe a sua mente com as coisas do mundo. Pense somente nas coisas do mundo. Então, a água, o divisor da nossa conduta é a nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, transformem a renovação da sua mente. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, diz Paulo. Mude a mentalidade. No mundo, nós temos uma seguinte mentalidade: de nos darmos bem em tudo e qualquer coisa que vamos fazer. Nós queremos nos dar bem, não importa quem se arrebente. E às vezes nós recebemos a Cristo e essa mentalidade ainda vem, ainda vem. Irmãos, vamos fazer um almoço, todo mundo vai contribuir. Eu tenho para contribuir, mas eu fico pensando: não, o irmão A, B, C vai contribuir, eu não vou contribuir do meu não, vou só comer. Isso não é mudança de mente. Mudança de mente é todo mundo ombrear. Eu não vou almoçar? Vou. Então por que eu não participo? Mentalidade. O indivíduo, uma diária de um profissional, 120, 130 reais na construção civil, mas ele está necessitado. Então eu vou dar 60 reais para ele, ele vai aceitar. E aí eu pago 60 reais, quando na realidade eu sei que é 130 reais. Isso não é mentalidade do cristão. Por isso Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles eram minuciosos, eles nos detalhes, eram minuciosos. Então, meu querido, não vamos ser conformados com este mundo por pensarmos assim: ah, mas todo mundo faz. Algumas pessoas se justificam assim: todo mundo faz. Quer ver um negócio? Por que eu chego atrasado no culto? Dia de domingo, o que você faz dia de domingo à tarde? Nada misturado com nada. E por que 6h30 você não está aqui para começarmos o culto todo mundo junto? Sabe por quê?
há um pensamento maligno na nossa mente, dizendo, mas não vou nem chegar, vai começar mesmo atrasado. Aí quando o parceiro ou a parceira nos apressa, dizendo, vamos também. Todo mundo chega atrasado. Mude a sua mentalidade. Não me atrasarei mais. O culto domingo começa às 6h30, 6h30 ali estarei. Mudança de mentalidade. Você se atrasa no seu serviço? Não. Você se atrasa na sua sala de aula? Não. E por que você se atrasa para entrar na presença de Deus? Uma mentalidade inferior à própria mentalidade do incrédulo. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Mude este pensamento retrógrado. Mude esse pensamento passado. Tenha uma nova mente. E essa nova mente, de fato, ela vai se deleitar, porque ela vai ter a percepção da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mente renovada, irmão, nosso tema, vida transformada. Não adianta eu querer ter uma vida transformada, se eu não começo pela minha mente. Muitos não entenderam o nosso tema. Volta aí, Jonathan, o nosso tema. Mude a sua mente. Você vai ter uma vida transformada. Mente renovada. Vida transformada. Se não for assim, não vai acontecer. Não vai acontecer. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe e nos dê esta transformação, começando pela mente, e assim nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mas eu gostaria de perguntar se, dentre os nossos amigos, nossos convidados, se há alguém que tem desejo de ser transformado ou transformada. Faça assim. Nesta noite, diga para Jesus: Senhor, eu quero que Tu transforme a minha vida. Eu estou aqui. Eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos problemas, mas eu sei que Tu pode transformar-me. Diga isso para Jesus. Ele vai transformar a sua vida. E nós, como igreja, estamos aqui para lhe auxiliar nesse processo de mudança, de santificação. Aí eu pergunto: alguém dentre nós que deseja receber Jesus na sua vida, que deseja ser transformado por Jesus, que deseja receber Jesus como Salvador da sua vida? Se há, você vai fazer assim, você vai levantar uma de suas mãos, e nesse simples gesto você vai estar dizendo: pastor, eu tenho desejo de ser um crente espiritual, uma pessoa transformada por Deus, e eu quero que isso aconteça na minha vida. Onde está a primeira pessoa, você vai só levantar a sua mão, e depois você vai baixá-la, depois que eu ver. E nesse simples gesto você vai estar dizendo: eu quero uma vida transformada em Cristo Jesus. Eu quero receber a salvação de Cristo Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Talvez você até já serviu ao Senhor, mas hoje está distanciado do Evangelho, distanciada. Você pode retornar. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar a sua mão até que eu veja. Alguém entre nós?
Estou chamando você para deixar Cristo Jesus transformar a sua vida. Porque eu creio que você, por si só, não tem esse poder de transformação. Daí eu pergunto mais uma vez, e pela última vez: há alguém entre nós que quer tomar esta decisão, deixar Cristo entrar na sua vida e fazer a mudança na sua vida? Se não há, não quero ser insistente concernente ao convite, mas que Deus te abençoe. Meu desejo é que você possa vir novamente amanhã e, ouvindo a palavra, Deus possa tocar profundamente no seu coração. Que hoje mesmo, antes de você dormir, se ajoelhe na presença de Deus e diga para Ele o seu desejo de ser realmente uma pessoa transformada. Que Deus te abençoe poderosamente. Meus queridos, nós temos aqui algumas comunicações antes de terminar.